Será o fim da Selic a 15% ao ano? Nesse vídeo eu vou responder como que vai se comportar a Selic ao longo de 2026 e como que você deve se posicionar para ou aproveitar as oportunidades que vão surgir ou até mesmo para investir na Selic do mesmo jeito, tá bom? Então vamos lá. Bem, se você não sabe esse conceito da Selic ainda, a Selic é a taxa básica de juros da economia brasileira. Atualmente ela está em 15% ao ano, o que dá aí, tirando os impostos depois, quase 1% ao mês. É uma rentabilidade muito desejada pelos investidores, principalmente quem tem bastante renda, porque você não precisa correr riscos para poder ter uma rentabilidade legal. Só que o que acontece quando nós temos uma taxa de juros muito elevada? Pensa comigo que juros é o preço do dinheiro no tempo. Então, se eu tenho uma taxa de juros muito elevada, começa que aquela moeda ela não vai ter o seu devido valor. Então, muita gente olha e fala assim: nossa, como as coisas estão caras, como está caro comprar um imóvel, comprar um carro. E realmente, a inflação ela tem subido muito nos últimos anos, só que isso acaba corrompendo a moeda e deteriorando ela. Então, por isso que o governo paga um juros altíssimo. No longo prazo, isso acaba prejudicando os ativos reais, porque uma empresa ela não vai investir, fazer novos investimentos com a taxa de juros tão elevada. Claro que tem algumas exceções, mas até porque as empresas nem sempre elas acreditam que essa taxa ela vai perdurar por muito tempo, e até porque também a taxa Selic é uma taxa de financiamento de longo prazo, é de curto prazo. E nós estamos agora num cenário de reversão de tendência da taxa de juros. Por quê? Para que serve a taxa de juros? Ela é um instrumento usado para controlar a inflação. É só a taxa de juros que é usada para controlar a inflação? Não, mas ela é um dos instrumentos. E aí, no Brasil atualmente, nós temos aí uma meta de inflação de 3% ao ano, que é uma taxa bem desafiadora, porque no histórico da inflação brasileira, a gente nunca trabalhou com essa faixa de 3%. Ela foi aí determinada após a entrada do Michel Temer na economia, na presidência, né? E na época era uma forma de estabilizar a economia brasileira e ele conseguiu. Porém, com os desafios que nós temos aqui no nosso país, principalmente de investimento em infraestrutura, uma taxa de 3% ao ano de inflação, ela é bem desafiadora mesmo. Só que o que acontece? No último relatório do Banco Central, quando eles tiveram a reunião do Copom, eles soltaram a ata. E na ata, eles vieram falando que na próxima reunião vai iniciar o corte de juros da taxa Selic. E como que a gente se posiciona nesse tipo de cenário? Bem, quando a taxa de juros ela vai cair, antes dela cair, algumas coisas acontecem antes. Então, primeira coisa, antes que a taxa Selic caia, o título pré ele vai cair primeiro. Então, se você entrar no site do Tesouro Direto hoje, você vai ver que os títulos pré-fixados eles já não vão estar lá com a rentabilidade de 15%, vai estar 12%, vai estar 13%, vai depender do ano aí que você estiver olhando. Então, quando eu olho para os títulos pré-fixados, eu tenho mais ou menos a ideia para onde que vai a taxa Selic. Então, quando eu olho hoje, por exemplo, o título pré-fixado de 2029, ele está lá em 12% ao ano, ou seja, existe uma expectativa da Selic cair no mínimo 300 pontos bases, que fala, né, ou 3%. E aí acabaria o 1% ao mês de forma gratuita, de forma fácil de fazer, tá? E aí, como eu falei no relatório também, o Banco Central provavelmente nos próximos meses vai notar que a inflação ela vai convergir para dentro da meta. Hoje esse valor da inflação está ali na banda superior, né, que pode ir até 4,5, então a inflação está um pouquinho abaixo disso. E aí quando ela der sinais de que está realmente sob controle, o Banco Central vai fazer o corte da Selic. E aí tem outro ponto importante também, que ajuda nesse cenário da inflação baixa, que é o dólar. Como assim, Patrick? Então, o dólar mais baixo, ele favorece a queda de juros. Por quê? Pensa que o Brasil importa muitas coisas que são úteis para o funcionamento da economia real. E aí, com esse preço do dólar mais baixo, você compra itens mais baixos e não precisa repassar preço para o consumidor. Então, veja que você não precisa aumentar o preço das coisas, você só não precisa reajustar. Se ele ficar do jeito que está ali, você já teve aí um ganho na inflação. Então, mesmo com a queda do dólar, sem houver repasse para quem está comprando, né, você já tem aí a queda da inflação. Então, queda da inflação
queda do título pré, isso já são indicativos de que a taxa Selic ela vai cair. E aí tem muita gente que nesse momento está investindo em contas como a caixinha do Nubank, no Mercado Pago, do 99Pay, CDIs de 100% da Selic. Então, veja que essas opções elas vão continuar sendo válidas, independente se a Selic for a 15, a for a 12, a for a 10. Por quê? O investimento, quando você faz ali na Selic, não é um investimento para ganhar dinheiro, é um investimento para manter o seu poder de compra. Onde que você vai ganhar dinheiro? Você vai ganhar dinheiro quando você compra um imóvel, quando você compra ações, quando você compra ativos reais. E aqui, outro ponto muito importante que vai contribuir com a queda da Selic, né, que vai te favorecer com a queda da Selic, que é poder comprar imóveis. Por que favorece? Né? Porque você vai poder pagar aí uma taxa de juros menor. Então, por exemplo, se a taxa Selic chegar ali a 12% lá para o final de 2026, começo de 2027, pode procurar imóvel sem medo nenhum, porque você vai encontrar uma taxa de financiamento dos imóveis mais barata e talvez essa seja uma das janelas mais favoráveis para você aí comprar o seu primeiro imóvel e conseguir aí realizar o sonho da casa própria, tá? Então, o primeiro benefício da queda da Selic é de poder comprar o seu imóvel com a taxa de juros menor. Ah, Patrick, mas eu comprei ano passado, a Selic estava em 15%. É uma oportunidade também, que você vai poder chegar no seu contrato e poder dizer, nossa, eu quero uma taxa de juros menor, vamos renegociar aqui, ou então eu vou levar meu financiamento para outro banco e eu vou querer uma taxa menor. É uma forma de você negociar. Outra coisa que você pode investir, além de comprar imóveis e continuar investindo na Selic, mesmo que a rentabilidade diminua, é ações. Só que ações você precisa comprar agora, porque se você esperar a taxa Selic cair para poder comprar ações, aí você vai comprar as ações mais caras. Então, nesse momento, o que vai se favorecer bastante, tá? Vai ser comprar small caps. O que são small caps? São empresas que têm capitalização menor aí no mercado e que não subiram nesse rally que nós tivemos aí no começo de 2026. E onde que você vai encontrar as empresas que estão dentro do small caps? Então, você pode entrar dentro do site, como estou mostrando aqui dentro do site do Small 11, e aí você vai ver as empresas que estão lá. Todas essas empresas, elas são, na sua maioria, vão se beneficiar da queda da taxa Selic, porque elas são empresas da economia real e que têm aí seus financiamentos, por mais que sejam de longo prazo, mas geralmente algumas têm de 2 anos, de 3 anos. Então, qualquer 1%, 2% de redução aí na taxa de juros, isso faz aumentar o seu valor de mercado. Então, uma das grandes oportunidades que nós temos hoje, sem dúvida nenhuma, são as small caps, porque elas vão subir aí de forma bem significativa ao longo de 2026, 2027, e aí quando a taxa Selic finalmente parar, não vai cair mais, porque a inflação aqui não cai também, aí nesse momento já vai estar tudo caro e não vai ter mais tanta oportunidade como nós temos agora. Se você quiser que eu faça um vídeo mostrando as principais oportunidades das small caps em 2026, deixe aqui seu comentário. Mas se você for conservador, se você ainda não se atentou para essas oportunidades, pode ficar na Selic. Mesmo que ela caia, você vai ter um rendimento bacana aí, sem correr risco, sem precisar se preocupar, tá bom? Mas o que vale no final é a Selic caindo, ela é boa para todo mundo, até mesmo para quem investe na Selic, porque aí você começa a olhar os ativos reais, e se você compra seu imóvel, se você compra até mesmo um carro financiado, mas consegue um valor menor no financiamento, isso ele ajuda consideravelmente, tá bom? Então esse vídeo era mais para mostrar o que vai acontecer com a Selic, como que você investe nesse cenário e quais as oportunidades que vão surgir. Se você gostou desse vídeo, considere compartilhar com seus amigos, e se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que eu vou responder todas elas. Um abraço e até o próximo vídeo.